Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos falar hoje também. Hoje nós estamos falando com muita gente, né? Hoje nós vamos falar com a Cris Ligeiro. Ela fala sobre a questão da comunicação não violenta entre os casais. Olha que tema interessante. E eu tô muito feliz porque ela é Pegasus. E a gente vai aqui poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre essa visão da comunicação não violenta frente às relações mesmo que são tão importantes, né? As relações de casal são algo que é diferenciado mesmo para aquilo que a gente vivencia, né? Muito bem, a Cris já está chegando também. Vamos ver, a Cris está entrando. Oi, Cris! Oi, Tudo boa bom? tarde. Tudo Bem-vinda, jóia? bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra Obrigada. te receber aqui, né, Pegasus, para a gente poder falar sobre a questão da comunicação não violenta dos casais, né? O pessoal tá chegando, viu? A gente Vamos entrou aguardar. assim pontualmente, né? Assim já estão chegando. Queria te dar as boas-vindas, então, queria dizer que eu estou muito feliz, está sendo uma oportunidade muito legal de poder conversar com os Pegasus, né? E as pessoas também que me seguem poderem conhecer o trabalho, né, da gente. Então, assim, muito legal. Queria te agradecer pela aceitação do convite. Queria que tu te apresentasse, né, para as pessoas te Vamos lá. conhecerem quem é a Cris, o teu trabalho, né? Vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço, né? Quero saber se você está me ouvindo, porque eu estou me sentindo meia baixo o som. Vê se você está me Eu ouvindo e se está me vendo bem. tô te ouvindo e te vendo bem. O meu volume também estava baixo, então agora já melhorou. Eu aumentei também, acho que vai ficar melhor. Tá, então tá ótimo, eu estou no máximo. Primeiramente, para mim é uma honra estar aqui com você. É uma profissional que eu admiro muito, que eu sempre acompanho, enfim. E é uma alegria imensa estar fazendo parte desse grupo incrível que é a Pegasus, né? E ter essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o nosso trabalho, apresentar tudo que a gente pode proporcionar de transformação na vida desses casais e de todas as pessoas. Então, eu que te agradeço, para mim é uma honra, pelo convite, pela confiança, né, e pela parceria que a gente está adquirindo aí, pela proximidade que a gente está tendo com relação a Pegasus. Enfim, é uma oportunidade que eu sempre almejei e ela chegou. E agora a gente está usufruindo e colhendo os frutos, né, de toda essa busca, essa caminhada. E eu espero muito de coração contribuir com toda a audiência, óbvio, com todas as pessoas que nos acompanham aqui ou quem vai assistir depois também, um pouquinho sobre o que é essa comunicação não violenta, quais os benefícios que ela traz para os nossos relacionamentos, né? Como eu trabalho com ela na minha prática e auxilio os casais dentro da prática clínica. Enfim, não tem certo e errado, nós vamos estar aqui num bate-papo, né? Descontraído, fiquem à Isso! vontade para fazer perguntas, para tirarem dúvidas, o que tiver ao meu alcance, com certeza eu vou responder. Se não tiver, a gente pesquisa depois, abre as caixinhas e vai falando, porque é tudo muito Exato! novo e tudo muito gostoso, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu sou Cris Ligeiro, eu sou psicóloga clínica e eu falo aqui de Catanduva, no interior de São Paulo. Né? Nós estamos bem longe, fisicamente, geograficamente, mas o que a internet nos proporciona hoje é essa proximidade, esse contato e poder, né? Chegar perto de qualquer pessoa que a gente queira, independente do lugar do mundo. E eu atendo adolescentes, casais e adultos, né? Eu trabalho na prática clínica desde que eu me formei, vou fazer 6 anos. Sempre fui para a clínica, sou fascinada pelo atendimento clínico. E com casais eu venho me desafiando nessa trajetória há 2 anos. E para mim foi incrível, porque eu falo que eles são os meninos dos meus olhos, assim, né? Dentro da prática. Porque é desafiador estar com duas pessoas ali de histórias distintas, de culturas distintas, de criações distintas, e poder ajudar, né? Auxiliar na evolução da relação deles, seja para qual decisão eles tomarem. Então é fascinante, eu estou apaixonada com esse projeto, né, de atender casais. E com isso foi quando eu fui buscar um auxílio de uma técnica que me auxiliasse a compreender que foi a comunicação não violenta. Bárbara, eu vou falando e você vai me podando, porque a hora que eu engatar a Não, primeira aqui a deixa eu. coisa vai Isso. embora.
Não, tá ótimo. Cris, deixa eu só ver se o pessoal também tá te ouvindo bem. Porque para mim, de Tá, vez em quando, corta um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet. Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou trocar a minha internet para o 4G. tá. Porque aqui tá chovendo muito, então pode ser que seja isso, tá? Então espera aí um Tá, se pouquinho. Se cair, a gente continuar volta. travando, tá, se continuar travando, vocês me falam também que eu troco aqui também. Fique Tá, tranquilo. joia. Deu. Muito bem, vamos lá. Cris, não, e esse tema que tu está trazendo, né, da comunicação não violenta, porque assim, uma das grandes questões dos casais é a comunicação, né? Assim, que já é uma grande dificuldade ela existir, né? Porque ela não existe. Às vezes o que existe é essa violência, né? Na comunicação mesmo, e como que esse casal vai dar conta disso, né? Então, Ó, quando ela tu disse, traz. alô, peraí, Bárbara, tá falando que o meu som tá ruim. Tá ruim como, gente? Tá baixo, tá abafado? Como que eu tô com fone? Tava Vê um se pouquinho melhora. abafado. Vamos ver. Peraí, Ah, melhorou. Acho que eu vou melhorou ter que quando tu botou segurar mais perto. o microfone. Tá melhor? Isso, melhorou. Melhorou. É porque Ótimo. eu não liguei o, só se eu desligar, eu não liguei o ar, eu liguei o ventilador. E aí eu pus o fone para abafar o barulho. Se eu tirar, vai ficar aquele barulho do ventilador, vai atrapalhar. Mas É? senão eu desligo e eu fico sem fone. Vamos ver que melhorou, gente. Melhorou. Sim, aham. Melhorou. Isso, Então melhorou. você, vou Isso. segurar ele mais Então, perto aqui. eu estava falando, né? Então, assim, muitas vezes a comunicação entre o casal não existe. Às vezes existe a comunicação violentíssima, né? Seja ela de qual aspecto for, físico, emocional, verbal, né? Porque a gente tem a comunicação não verbal também. E aí o grande desafio é se comunicarem e sem violência, né? Então, eu tô louca para aprender aqui contigo também sobre isso, né? Para a gente poder pensar nessas relações, né? Primeiro ponto, Bárbara, é assim, eu acho que a maior demanda que eles chegam pra gente, né, no consultório é sobre a comunicação. Ah, a gente não Isso. consegue se entender. Ah, a gente não consegue se comunicar. Ah, a gente fala cada uma língua. E aí é que tá. A gente sempre quer brigar por razões, né? Dentro do relacionamento, quem tem a razão, quem tá certo, quem tá errado. É, a gente acusa, a gente culpa. Isso, esse comportamento, essa forma de se comunicar, é a forma que a gente fala de uma comunicação violenta, mas é a que a gente acostumou, que a gente foi educado, que foi nos inserido na vida, que a gente aprendeu, né? Nossa educação, principalmente nós aqui ocidental mesmo, aqui do continente do Ocidente, a gente aprende muito baseado no que é certo, no que é errado, no que é feio, no que é bonito. Então a gente rotula muito as pessoas, a gente julga, a gente avalia, a gente interpreta as coisas. E é através disso que a gente traz a nossa comunicação. Então assim, a gente sempre está acusando o outro, principalmente no relacionamento íntimo. Por quê? A gente tem a tendência a pensar que as pessoas, ou que a gente, ou que o outro sabe o que a gente quer e o que a gente deseja. Né? Então tem tudo isso. Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele deseja. Aquela cara tá me dizendo isso. A gente não faz isso? Nossa, quando ele faz aquela cara, eu já sei o que ele tá querendo dizer. Ou quando ela fala desse jeito, eu já sei o que ela tá querendo dizer. Quando Tá ela bate o julgando. pé, Tá isso, julgando. é a nossa comunicação que a gente aprende, é assim que a gente é criado, educado, né? A criança tá chorando, faz bicho que a gente fala, ah, isso é manha. A gente não entende por quê, a gente não vai no que é importante. Que aí entra a comunicação não violenta. Essa teoria, essa prática, eu falo que é uma filosofia de vida, né? Ela foi, vamos lá, vou falar um pouquinho do como ela foi para as pessoas entenderem o que é e depois a gente entra como praticar ela mesmo nos relacionamentos. Ela foi criada na década de 60 por Marshall Rosenberg. Ele é um filósofo e um psicólogo americano. Ele faleceu em fevereiro de 2015, então faz recentemente, né? Tem 5 anos aí que ele não está mais entre nós. E ele que trouxe essa teoria, né? Que está sendo super famosa nesse momento aqui no Brasil. Já vem com muita gente praticando. Quem muito gosta dessa prática, dessa comunicação, são os advogados,
os mediadores de conflitos, que eles usam muito dessa técnica para lidar dentro dos processos de juízo que eles vão vivenciando. E vai tomando posse. Então tem muita gente que pratica. E eu falo que não tem como você ensinar a comunicação não violenta, porque mais que você entender o que é você vivenciá-la. Porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mindset, é uma mudança de visão de mundo. E aí é que ele fala, o Marshall fala assim, não tem nada de novo na comunicação não violenta, nada que a gente não saiba. Tem sim uma nova desconstrução. Então a gente vai aprender a desconstruir de julgar, a desconstruir o rotular, a desconstruir de criticar e olhar apenas com autocompaixão e conexão, com empatia. Então, por que que eu sou tão apaixonada por essa teoria? Eu sempre fui muito fã da habilidade da empatia, sempre. E eu uso muito ela nas minhas relações pessoais e na minha relação profissional, na prática clínica também. E eu vejo que essa habilidade ela é essencial para que os casais consigam ter a grande comunicação satisfatória que eles falam. Né? E aí não é fácil trabalhar essa empatia, ninguém nasce, né, empático, a gente tem ela, mas ninguém nasce empático, é uma coisa que tem é uma habilidade, a gente tem que treinar, né, tem que ir caminhando no treino diário, nas pequenas coisas, para a gente ir criando uma habilidade maior com a empatia. E aí, como é que eu treino isso quando a gente tem as interpretações, por exemplo, dentro de um relacionamento, que a gente sempre acha que sabe o que o outro quer. E acha que o outro tem que saber o que a gente quer. Não treina, não tem como, isso barra. E aí eu sentia muita falta, eu falava, meu Deus, tem que ter alguma teoria, alguma coisa que me ajude a compreender e a entender o porquê da simpatia, como trabalhar essa empatia. E aí foi quando a comunicação não violenta chegou para mim e me abraçou. Sabe quando vem uma teoria, com aquilo que você identifica, você acredita, aquela habilidade que você fala, puxa, isso movimenta, isso transforma qualquer relacionamento. E aí eu fui me aprofundar e eu fui entendendo, né, que é uma teoria, uma prática trabalhada na conexão. A comunicação não violenta, a gente vai ler além das palavras, né? Então a gente vai fundo naquilo que é importante, naquilo que vai conectar. E a gente não aprende a olhar para aquilo que é importante, a gente aprende a olhar para aquilo que a gente quer e que o outro está nos exigindo. Então, quando a gente começa a estudar CNV, vocês vão ouvir eu falar muito CNV, que é a abreviação de comunicação não violenta, tá, pessoal? Que é mais prático. Você começa a abrir um mundo de possibilidades. Você olhar e você fala, caramba, eu faço isso, eu falo aquilo, por que que eu fiz isso? Nossa, porque a pessoa não me entendeu porque eu não soube me expressar. E aí ele vem nos mostrar na verdade são 4 pilares da comunicação, que é a base, né? Mas não adianta a gente ter esses 4 pilares bem, bem claros e não praticar, mas observar sem julgar é a primeira opção. Então a primeira base da comunicação não violenta é observar os fatos, como eles se dão, e não com juízo de valores. Todo mundo tem juízo de valores, mas a gente tem a tendência de julgar aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, vamos supor que... Vamos pensar no adolescente, que é uma geração que a gente sempre julga muito, né? Tem muitos rótulos para essa geração. Então a gente pensa assim, ele tá dormindo demais, ou não acorda cedo, não consegue acordar para ir para a aula, ou não quer saber de trabalhar. O que a gente faz? Nossa, é vagabundo. A gente rotula. Isso é um julgamento. A gente não vai entender qual é a necessidade desse adolescente estar dormindo muito tempo, ou o que aconteceu que ele não está conseguindo acordar. A gente já rotula, é isso mesmo, é aborrecente, é preguiçoso. A gente tem essa tendência dentro da nossa comunicação, da que a gente foi aprendido, educado. E a gente leva isso para os relacionamentos. E Marshall veio falar para nós, veio nos ensinar que a maior dificuldade de aplicar a CNV é nos relacionamentos próximos, é nos relacionamentos íntimos. Por conta dessa tendência que a gente tem de achar que sabe que o outro quer, de achar que sabe que o outro necessita, e também querer que o outro saiba o que a gente quer sem que a gente externaliza. Então esse é o maior desafio. E aí eu fui vendo isso na minha prática, qual que eram as dificuldades deles, né, de poder entender, e era assim, cada um olhava só para o próprio umbigo, vamos pensar assim, só para aquilo que estava doendo nele, e não o que estava vivo dentro do relacionamento. E aí a comunicação não violenta, ela fala, pode falar. Nossa, isso é uma coisa que a gente vê mesmo, né?
Às vezes o casal já tá tão desgastado, né, Cris? Que vem exatamente isso, né? Assim, então cada um só consegue olhar a sua dor. Não consegue ter essa questão da empatia mesmo que tu tá colocando. É a maior dificuldade. E quando eles chegam assim, bem nessa fragilidade, é o maior desafio também, que é aquilo que eu falei lá no começo, não tem como você ensinar, né? Tem como você apresentar uma possibilidade e eles tentarem praticar na vida. E são nas pequenas coisinhas, né? São nessa relação com o filho, são na relação com o trabalho, são entre pequenas falas que mudam uma palavra, Bárbara. Às vezes, o jeito que a gente fala mudando a palavra, que aí é seguindo esses 4 pilares, é onde consegue ser compreendido, é onde a gente fala que no lugar do pedido virar uma exigência, ele é recebido de forma mais empática, de conexão. Daí aí conecta. Então, assim, não é Então, fácil, mas é então possível. o primeiro pilar, É fala a de novo. observação. A Isso. primeiro pilar é a observação. Então, olhar o fato como ele se dá e não como eu estou interpretando, né? Então, olhar a situação como ela é. O adolescente, como eu dei o exemplo, ele dormiu até mais tarde. Foi isso. Eu não estou rotulando que ele é um vagabundo, que ele é preguiçoso, que ele não quis acordar porque ele estava perdendo tempo com outra coisa, que ele ficou na internet. Não, o que aconteceu? Qual foi o fato? O adolescente dormiu até mais tarde e perdeu a hora para ir para aula. Esse é o fato. Então, o primeiro ponto é olhar o que aconteceu sem julgar e sem pôr nenhuma interpretação sua, né? Nenhuma coisa, nenhum juízo ali de valor. O segundo é o sentimento, reconhecer o sentimento, aprender a nomeá-lo, para você poder identificar qual é a necessidade, aí a gente já parte para o terceiro ponto, que é a necessidade que foi ou não atendida. Então, dentro dos relacionamentos, se a gente fizer É, esse percurso, a gente nossa. consegue compreender empaticamente o que é importante para os dois, não só para mim e não só para o outro, para os dois. E aí, quando eu falo de necessidade, eu estou falando de uma necessidade aqui no caso da CNV, que é comum aos seres humanos. Todo mundo tem necessidades. Isso. Todo mundo, a necessidade ela é inata em nós. Nós temos necessidade de autonomia, nós temos necessidade de liberdade, nós temos necessidade de amor, necessidade de ser reconhecido, de ser Isso. valorizado, de ser respeitado. Isso não é eu ou a Bárbara ou fulano ou Beltrano, é todo mundo, né? É Uhum. todas as pessoas. E quando a gente entende que a necessidade minha também é a necessidade do meu parceiro ou da minha parceira, da pessoa que estiver do meu lado, né? A gente consegue se conectar empaticamente. E a gente para de julgar. E a gente vai olhar o fato em si. Uhum. E aí vai Uhum. para o quarto passo, que é saber fazer pedidos. Que é aí que tá. Se você consegue olhar o fato sem julgar, reconhecer o que esse sentimento, esse fato te diz. Porque assim, a ação do outro nunca é um motivo para aquela necessidade não atendida ou para aquele sentimento despertado em nós. Ela só é o gatilho. Isso a CNV nos mostra. Que Sei. o sentimento que nos desperta, o que o outro nos faz é só um gatilho para o nosso. Ele não é um motivo. E aí a gente tende a quê? A culpar, a achar que o outro é o motivo. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu falei desse jeito porque você falou desse jeito comigo. Né? Ah, eu agi desse jeito porque você fez cara feia. A gente tem a tendência de fazer isso, de rotular, julgar e de jogar a responsabilidade no outro por aquilo que eu estou sentindo. E a CNV, a comunicação não violenta, ela vem nos mostrar que nós temos que nos responsabilizar por aquilo que a gente está sentindo. Nós nos responsabilizando pelo nosso e não pelo outro. E também a gente não tem que se responsabilizar pelo que o outro está sentindo. Quando a gente tem essa autoavaliação do nosso sentimento, quando a gente consegue reconhecer o sentimento e nomeá-lo, a gente consegue captar aquilo que não foi atendido, qual é a necessidade que não foi atendida. Então, Então, quando eu. Pode não, falar? pode terminar que daí depois eu vou comentar, porque isso para casal é, nossa, meu Isso, e aí Deus. quando você traz esse olhar e mostra esse caminho para eles, porque aí tem vários exercícios também que eu consigo aplicar de avaliação de relacionamento, que vai de acordo com as necessidades, com os sentimentos. Então tem um exercício muito bacana que eu faço com eles assim, juntos, e você pode fazer até separados. Então é bacana que não dá para usar só com casais, você pode usar com demandas de relacionamento no individual. Eu tenho muita demanda de relacionamento individual, então eu uso esse tipo de exercício mostrando o quê?
que todo mundo, todo comportamento humano, ele vai em direção de uma necessidade atendida. Qualquer comportamento humano, todo o nosso comportamento, ele está em direção a uma necessidade atendida. Então, quando a gente consegue compreender isso, que, que a necessidade é como se fosse uma essência da vida, sabe? Que todo mundo precisa, e quando a gente consegue entender que se a gente chegar no outro através dessa compreensão de qual é a necessidade, o que é importante para o outro, que também é importante para mim, a gente consegue ter uma conexão empática, uma escuta muito mais ativa e os conflitos não se estabelecem, eles vão cair por terra. Porque o que acontece? Por que o conflito chega? Né? Por que eles têm tanta divergência, né, de ideias, de comunicação? Por que eles brigam tanto? Por que instalam uma crise? Porque eles não olham para aquilo que é importante para cada um. Eles acham que vai pela razão. Eu tenho a razão, você tem a razão. Aí fica naquela briga e aí eles não conseguem entrar num comum acordo. Aí o conflito se instala. Entende? Aí eles ficam naquele jogo, sabe, de quem teve a culpa, de ação, que tirando o corpo fora. E quando a gente se responsabiliza pelo que a gente faz e pelo que a gente sai desse papel de vilão e vítima, sabe? A gente sai desse papel e começa a olhar para aquilo que eu quero e aquilo que é necessário para mim. E aí a gente consegue comunicar. A gente começa a se entender. Então, né, Cris? Eu trabalho muito com casais a própria questão da sexualidade, né? Então, assim, essa questão íntima, né? Que é algo que o casal normalmente não vai comunicar para outras pessoas. E a gente sempre fala que a escolha conjugal, ela é uma escolha inconsciente justamente por essa espera, né, do atendimento da outra pessoa com relação às nossas necessidades, né? Então eu vou buscar aquela pessoa que de repente eu enxergo como alguém que vai atender as minhas necessidades lá infantis que não foram atendidas. Só que muitas vezes eu não comunico isso mesmo, né? Exatamente. Ou então eu olho para o outro e vejo o outro assim, meu Deus, mas de novo, né, esse comportamento infantil, de novo esses ciúmes, né? De novo esse jeito de funcionar, né, imaturo, enfim, né, N coisas. E aí eu fico pensando assim, realmente, né? Assim, essa coisa da busca no outro, né? Que o relacionamento ele é para gerar essa sensação de atendimento. E quando tu fala assim que a comunicação não violenta ela vem para a gente ser responsável pelo que a gente sente, para mim fecha todas. Mas como é duro, né? A gente se aguentar nesse lugar de que bom, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu sinto, né? Eu não posso depositar no outro a felicidade. Eu tenho que, sabe assim, enquanto nós, aqui nós estamos falando com psicólogos, né? Como a gente trabalhar isso com o paciente também, sabe? Assim, é um desafio enorme, porque a gente tem que ir ali, ó, assim, ó, sabe? Assim, aos pouquinhos e achando aquele lugar. Ontem eu, assim, realizei um atendimento e aí tem uma coisa, assim, de muito controle numa das minhas pacientes. E tem a ver com todo um perfil dela. Ela tem vaginismo, agora, né, curou essa questão do vaginismo e tal. Mas tem um funcionamento que é um controle gigante. Então, ela se aproxima e ela exerce o controle e ela jura e me justifica que não é controle. Mas tudo pelo humor. Então, né, ela fala com os crushes pelo humor. Não, Bárbara, eu não tô controlando ele, não é que eu tô fazendo contato com ele, eu tô mandando uma piadinha para ele, eu tô. E assim, como é desafiador mesmo a gente conseguir fazer com que o paciente se dê conta disso, né? Do quanto que ele É muito está interessante. comunicando uma necessidade dele e que o outro ele não vai atender. E Não aí eu vai porque tive. ele não sabe, né? E Não aí vai eu porque ele fiz. não sabe. Ah, fala. É exatamente o que eu comecei lá no comecinho. Lembra que eu falei desconstruir? Por que é tão desafiador, Bárbara, até pra gente? Porque nós somos educados dessa forma, de recompensa, sabe? De eu preciso dar e tem que ter recompensa. A gente não foi educado para simplesmente olhar para a necessidade do outro, para aquilo que o outro precisa. A gente é educado para ver o que eu preciso.
E nos relacionamentos vem muito implícito aquela coisa do amor romântico, daquela coisa de ser único, de que o outro tem que me fazer feliz. A nossa educação, a nós mulheres, né, Cris, fomos fala educadas... pertinho do microfone de novo, Cris. Ah, Isso. desculpa. Nós mulheres, fomos educadas que foi ensinado pra gente, né? Hoje está mudando muito, óbvio, graças a Deus, século XXI, mas assim, a gente foi educado a que mulheres só seriam felizes se tivesse um parceiro, né? Isso. Que a gente só se sentisse satisfeito, só feliz se a gente fosse, se fôssemos casadas, tivéssemos família. E desconstruir tudo isso hoje é muito difícil. Liberdade, né? Liberdade dentro de um relacionamento. Olha, é muito engraçado. Eu escutei de um- de uma pessoa que eu atendi como casal. Depois eles pararam, encerrou a terapia e ela veio para o individual. Que ela só foi perceber que ela tinha direito iguais, ou direito de ser livre também, de ter a individualidade dela preservada dentro do relacionamento, depois que ela passou por uma dificuldade de traição mesmo, dentro da relação. Ela não se sentia pertencente à liberdade de ir e vir dentro do relacionamento. Ele poderia sair com os amigos, jogar bola, fazer, e ela teria que ficar em casa esperando. Então, olha quantas crenças tá, e é de uma cidade pequena, né, de uma cultura bem menor, então fica muito mais forte ainda essa, essa crença, né, de que a gente tem que ficar esperando, que a gente tem que ser omissa, submissa, enfim, tal. E aí lidar com isso, mostrar esse outro caminho para essa pessoa, com essa dificuldade, com essa crença limitante, fica mais desafiador ainda. Então, é uma educação que a gente tem que fazer com esses casais para apresentar a CNV. É uma educação, é aquilo que eu disse, desconstrução daquilo que a gente já sabe a vida inteira. Né? E aí, quanto mais maduros são esses casais, né? Mais tempo juntos, mais desafiador fica essa desconstrução. Sim, Entende? eu Então, imagino. é isso que eu te Faz falo, não todo tem como sentido. ensinar, tem como você educar e proporcionar uma tentativa de experimentar a prática. Então, vamos experimentar a CNV, então vamos praticar isso, nem que for aqui no 7, nos 50 minutos, uma hora que a gente tem juntos, e vocês vão tentando levar essa prática para dentro da relação de vocês, nas mínimas coisas. Então, é um treino, é que nem eu disse, a habilidade a gente não treina. A CNV também, Bárbara, é uma prática, treinar, treinar. E aí o mais incrível, você só consegue ver transformação com seus casais se você também trabalhar na sua vida. Então, o que que eu falo hoje, que nem nós estamos aqui com vários psicólogos, não adianta tentar usar a CNV com o outro se você não sentir ela dentro da vida na transformação. Né? Eu falo que as minhas relações mudaram muito, pessoais e familiares, depois que eu conheci CNV. Bom, um exemplo hoje mesmo, um pouquinho antes daqui da clínica, da nosso encontro aqui eu cheguei da clínica, estava conversando com a minha irmã, e a gente falando da profissão de trabalho, minha irmã é psicóloga também, e a gente comunicando algumas dificuldades e tal. E aí eu fiz um apontamento, eu não sei que ela falando de pacientes, alguma coisa, eu fiz assim, mas o que você está fazendo, né, para trazer mais, para atrair mais pessoas para você e tal. Ela se ofendeu e disse, nossa, eu tô fazendo, eu tenho 2 filhas, eu tô fazendo aquilo, começou a falar. Na hora eu vi que ela não gostou, e não foi a minha intenção de julgá-la ou criticá-la, foi só de trazer uma observação, né? E aí vem a CNV, quando você começa a internalizar lá na tua vida, automaticamente você já diz assim, tive a impressão de que você se sentiu, ficou chateada comigo quando eu expressei essa possibilidade do que você está fazendo. É isso mesmo? Porque aí que tá, a CNV, você nunca fala pelo outro. Eu não me responsabilizei pelo que ela sentiu. Eu observei e devolvi para ela, e aí você parafraseia, que é isso que a gente fala pra gente parafrasear, né? Então você vai parafrasear, olha, eu entendi que você me disse isso, é isso mesmo? E aí você espera ver se você realmente deu empatia e conectou o sentimento que você entendeu, ouviu do fato que aconteceu. Ela disse, não, eu não me senti, aí ela falou assim, não, eu não estou me comparando, não me senti comparada, é só um pouco incompreendida. Eu falei, mas não foi essa a intenção. Você percebe que não teve conflito? Se estabeleceu uma abertura para diálogo? Então, quando você consegue conectar o sentimento do outro, observar isso e trazê-la, você consegue não ter conflito, você consegue abrir espaço para diálogo. E é isso que eu falo com os casais. Gente, observa, se ouve.
Abre espaço, não leva para o pessoal. Então, quando a gente se responsabiliza pelo sentimento do outro, a gente leva para o pessoal. Ou a gente acaba se culpando por ter feito o outro sentir aquilo, mas aquilo que eu falei, não foi eu que fiz. A minha fala é só um gatilho que para despertar esse sentimento nela. Então, se ela tem consciência disso, o diálogo acontece e o conflito cai por terra. Não é fácil? Não. Por isso Não, que eu falo, é um não. treino, é uma É, prática, porque eu né? fiquei pensando, uma das questões que eu acho que eu trabalhei muito em empresas, né? E aí, assim, a gente vê isso também nas empresas, né? E eu sempre falava assim, tinha um diretor, né, que eu dizia para ele, tu vê, tu trata o cliente tão bem, né? Como é que tu não trata o teu cliente interno tão bem, né? E eu vejo que isso acontece também nos relacionamentos. Então, às vezes, eu sou mais empática, eu sou mais cuidadosa, eu sou mais para fora do que às vezes para dentro do meu relacionamento, né? Então, assim, isso é um desafio, porque não sei se tu concorda, né? Tô aqui pensando, te ouvindo, né, Cris? Que essa questão da intimidade parece que tira esse cuidado, sabe? Assim, parece que a intimidade ela permite que tu fale qualquer coisa para outra pessoa, só que não é isso, né? É como se o outro tivesse que aguentar, né? Ah, me escolheu, Isso, tem que aguentar como eu sou. Eu escuto muito assim, eu sou assim, me conheceu desse jeito. Não, você isso. não Os foi, não te conheceu funcionários desse jeito, tipo né? assim, os funcionários, essa empresa é assim, ou eles se adaptam, eles não se adaptam. Mas assim, né? Como cuidar disso, né? Quando tem essa questão da intimidade tão grande, né? E como tu disse, quanto mais tempo o casal tem juntos, talvez é mais difícil da gente trabalhar isso, né? Porque eu fico pensando assim, né, Cris, que às vezes, por exemplo, às vezes vem o casal com alguma dificuldade sexual, né? E às vezes o homem assim, não é que é raro, mas assim, os homens, eles às vezes, eles se sentem muito ofendidos pela parceira e incompreendidos e julgados, né? Assim, quando eles apresentam alguma dificuldade, porque além da forma com que a mulher se comunica, também tem algo que às vezes a mulher diz assim, não, como assim que tu tá sem desejo? Como assim que tu, né, tá com dificuldade de ereção? Como assim que tu tá com ejaculação tão rápida, tu nem me deu prazer, sabe assim? Então, tem uma série de coisas que vão acontecendo ali, né, que esse homem, ele vem assim, abaladíssimo, sabe? E É eu aí que eu muitas falo, é a vezes comunicação fico, da intimidade, né? e É às a vezes, comunicação que a muitas vezes gente é eu educado. digo, às vezes eu digo, eu quero falar com a tua mulher também. Sabe assim, me manda aqui tua mulher, porque eu preciso. Me manda aqui é bom, né? Mas assim, gente, eu preciso alinhar com essas duas pessoas para que elas possam avançar, né? Porque às vezes tem como tu disse, né? Como é que tu falou da intimidade, essa liberdade, como é que tu falou? Eu falo que é a comunicação da intimidade, né? A gente acha que o outro que a gente que pode tudo, né? Já que me conheceu assim, já que me escolheu, me aguenta. Aguenta tudo que eu vou falar, que eu vou fazer, porque me ama. É essa educação que a gente teve de suportar, sabe? Quando amar tem que suportar tudo. E aí, quando você traz essa incompreensão dos homens com relação às mulheres, eu vou pro lado da educação mesmo. Como que nós fomos educados? O homem é viril, o homem tem que dar prazer, o homem tem que satisfazer. Porque o homem ele olha fisicamente, a mulher é mais emocional. Então, tem essas coisas ainda amarradas, essas educações, essas crenças amarradas, que falta empatia para compreender a dificuldade do outro. Antes dele ser homem, ele é ser humano, gente. Antes Isso. dele ter toda essa vitalidade que a gente foi educado, que é viril e tal, ele é um ser humano que vai ter as mesmas necessidades que nós, como mulheres. Porque é inerente de gênero. As necessidades, elas são inerentes de gênero, elas são iguais, totais para qualquer ser humano. Então, assim, a minha necessidade de intimidade, por exemplo, de amor, por exemplo, ela pode ser atendida brincando com a criança numa natureza, por exemplo, como também recebendo o abraço de outra pessoa ou numa relação sexual. A minha necessidade de amor, ela pode ser atendida desse jeito, como a do outro, né? E como?
com empatia, com carinho, com respeito. Eu acho que é o que falta, quando tem muita intimidade, vai se perdendo um pouco o respeito para a individualidade, o respeito para as diferenças. Que no início a gente pondera. Quantas pessoas não têm medo de falar o que pensa no início porque, eu vou perder, ou vai me julgar, vai achar que eu sou brava, vai... E aí esse cuidado, essa lapidada que a gente dá no início do relacionamento, com o prolongar do tempo, parece que esquece. A intimidade faz a gente se esquecer, né? Não tem aquele velho ditado que todo mundo fala assim, intimidade é uma bosta, uma coisa assim, né? A gente faz o que quer, fala o que quer, faz o que acontece. Aquela coisa feia. Eu falo, gente, isso é crença, é mito, não existe isso. Ela se Aquela constrói falta de assim, trava, né? De de cuidado. filtro, que eles sempre falam, né? Falta um Filtro. filtro ali, né? E aí eu falo que é muito incrível, porque assim, o relacionamento dentro da CNV, ele tem que ser liberdade sem distância e conexão sem controle. E aí é a coisa mais Nossa. difícil, porque ninguém quer dar liberdade e todo mundo quer controlar tudo. Eu posso, você não pode. Então ele pode e você não pode. Né? Tem até um livro com esse tema, que fala sobre os relacionamentos amorosos sobre a luz da comunicação não violenta. E ele traz muito isso, da liberdade sem distância e da conexão sem controle. Porque quando você consegue acessar as necessidades, você vai olhar para aquilo que é importante, não tem mais o porquê ficar controlando. Não tem mais o porquê ficar se prendendo, se limitando na sua liberdade. Né? Você vai buscar. E é muito engraçado porque assim, vou usar uma metáfora agora. A gente tem o hábito de fazer manutenção nos nossos carros, né? Com medo de sofrer um acidente, de perder a próprio carro ou perder as pessoas que a gente ama quando tá nele. Por que a gente não tem o hábito de fazer essa manutenção nos nossos relacionamentos? É Aham. exatamente isso, né? A gente cuida do carro anualmente, mas a gente não faz isso nos nossos relacionamentos. Né? E tem até um exercício que eu falo isso para os casais. Vamos fazer uma manutenção, vamos fazer uma avaliação do seu relacionamento? Como assim? Nós vamos olhar para as suas necessidades de universais, quanto que você corresponde que elas são atendidas e quanto elas não estão sendo atendidas nesse momento do seu relacionamento. Porque se a gente ter o hábito de trabalhar essa manutenção nos relacionamentos anualmente, seja ele qual for. Então, assim, eu vou escolher seja o meu relacionamento íntimo, né, com o meu parceiro, ou seja o meu relacionamento familiar com os meus pais, ou seja o meu relacionamento no trabalho com o meu chefe ou com a minha colega. Escolhe um e avalie. Avalie através das necessidades. O que é importante para mim para manter esse relacionamento, o que é importante para o outro. Se a gente fizer essa avaliação uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, a gente vai evitar os conflitos e vai começar a enxergar as mudanças que o tempo traz nas pessoas e nas relações. Ninguém que está casado há 25 anos é o mesmo quando se conheceu há 25 anos atrás. Uhum. Né? As suas necessidades naquele momento que você conheceu aquela pessoa eram umas. 25 anos depois é outra. É outra. É outra. E aí? Faz muito Então, sentido isso que tu tá falando dessa conexão sem controle, né? Uma das questões que a gente fala muito, né, é essa questão. Eu dei um curso, né, esses dias sobre a questão da infidelidade, né? E hoje em dia, o que tem acontecido, né? Tu não precisa mais sair de casa, né, para atrair, certo? E exatamente. cada casal tem a sua percepção de fidelidade, né? As suas regras e tal. Mas existe uma questão que foi isso que a gente falou, né? Assim, dessa questão por exemplo, de tu acessar o telefone um do outro, né? E esse telefone, quando eu acesso o telefone, por exemplo, do meu parceiro, né, e eu acho lá uma traição, a dor que isso causa, né, porque antigamente a gente não tinha acesso a isso, né, então eu sabia assim, meu marido me traiu e tal, e eu criava uma série de fantasias sobre aquilo, e talvez conseguia imaginar algo muito pior ou algo muito menor. Quando eu hoje acesso, né, uma mensagem que de repente ele escreveu para outra pessoa, eu vou de repente ler coisas ali que ele há muitos anos não me diz, que ele há muitos anos não refere, né, da parceira, de mim, enfim, né?
E aí, então, assim, como isso... Então, assim, hoje existe uma coisa assim que as pessoas têm a noção de ter o controle, por exemplo, né? É, e que esse controle vai garantir essa conexão, sabe? Assim, não, eu tô ali, eu tô acessando o telefone do meu marido, eu tô sabendo o que está acontecendo com ele, enquanto não acontece ali no celular nada, né? Então a gente tá bem, a gente tá junto, mas daí com um pouco ele tem um monte de mensagem apagada, tem um monte de coisa lá que, né? Enfim. Então, assim, como isso é complexo mesmo, né, Cris? Essa questão Exatamente. dessa conexão sem controle, as pessoas não conseguem mais não ter essa sensação de controle, né? E aí eu tava falando com a minha ajudante aqui, minha secretária, né? E aí eu disse pra ela, eu disse, tu acessa, né, o celular do teu namorado, porque ela tem um namorado. E dela disse assim, eu sim, Bárbara. E eu disse, por quê? Né? E dela disse assim, Bárbara, ele é mais novo que ele é muito, né? Eu não confio nele, né? Eu fico pegando o celular, tá? Mas e aí, se tu achar dela, não, eu vou brigar, vou espernear e tal, aquela coisa toda, né? E dela disse assim, e tu, Bárbara, tu não acessa? Eu digo, não, a hora que eu tiver que acessar o telefone do meu namorado, nossa, deu, né? Deu. Então, assim, como isso é difícil mesmo, né? Ó, e é da, Nesses tempos, porque a infidelidade também é uma coisa que faz parte dos relacionamentos, em algum momento isso pode acontecer, por N motivos, mas como isso é complexo. sim, porque, ó, que nem eu vou usar o exemplo que você me trouxe de pegar o telefone e ver uma mensagem. Primeiro ponto. Vamos usar a CNV aí nesse exemplo. Vamos ver se a Isso. gente consegue. Ó, primeiro ponto. Peguei o celular do meu parceiro e vi uma mensagem. Começou. A leitura a gente interpreta como a gente quer, né? E Isso, aí, verdade. eu sempre falo dos ok da vida, né? Você coloca um ok, tem pessoas que podem interpretar, ok, tá de boa, finalizou, outro pode falar, nossa, ok, tá brava, cortou, tá cortando o assunto. Percebe? A gente não tem Aham. acesso à intenção, a gente não tem acesso ao humor daquela pessoa quando a gente lê. Então eu falo assim para os casais, quando forem falar alguma coisa, não manda mensagem, manda um áudio no mínimo. Porque o áudio, você tem a voz do outro. Você consegue entender pela entonação do que ele está falando, compreender o mínimo da intenção ou do humor que ele está do outro lado. A interpretação fica um pouco mais próxima daquilo que ele quer te dizer e daquilo que você também quer dizer. Manda áudio, se não for possível ligar de vídeo, né? Agora, texto, a gente interpreta como quer. Então, vamos lá, você pegou lá, tem uma mensagem. Nossa, faz tempo que ele não fala isso para mim. Porque é uma necessidade tua de valorização, de prioridade, de se sentir amada, que não está sendo cuidada. Então, quando você olha aquela mensagem, você vai fazer a interpretação que a sua necessidade não está sendo cuidada, está gritando dentro de você. E não que realmente pode até ter pode até mesmo ter a mesma intenção daquela necessidade sua que não está sendo atendida. Mas o seu parceiro sabe que ele não está sendo atendida. E aí que eu falo da manutenção, né? Ele está sabendo? Aí você olha para aquela mensagem, já te despertou. Qual foi o sentimento que aquele fato de ler aquela mensagem te despertou? Raiva, desprezo, troca. E acho que é o pior sentimento que a gente pode ter, sentimento de ser trocada, de rejeição, é o que confunde, é o que cega qualquer pessoa, né? Olha só, Porque, olha o que a Sex Love escreveu. Eu sempre acabo arrumando desentendimentos em mensagens no WhatsApp. E as gurias estão botando aqui, ó. A Flávia, perfeito. A Cláudia, verdade. A Flávia botou assim também, arrasou. Cris, a Roberta disse perfeito. Nossa, fez muito sentido. obrigada, gente, que bom. Eu espero que esteja compreensível, porque assim, é complexo, mas não é. Sabe? Parece que é difícil, mas não é. Então eu espero estar conseguindo passar pelo menos uma ideia de mudança para vocês. Acho que esse é o objetivo dessa live hoje, que vocês tenham um despertar para uma mudança, de uma possibilidade de que há possibilidades de mudar a nossa comunicação, de transformar, porque a CNV para mim hoje é uma filosofia de vida.
Mas isso é para Cris, tá? Para Cris, isso não quer dizer que vocês têm que levar para vocês. Mas eu sinto ela muito presente na minha relação e o quanto eu conquistei coisas e mudei relações através da CNV. Então, se vocês tiverem a oportunidade de despertar esse interesse de mudança, já valeu a pena esse convite, Bárbara, é isso que eu falo. Com certeza. Não, eu acho que assim, uma coisa que fez muito sentido é essa questão de tu, por exemplo, né, na mensagem, no áudio, né, tu consegue realmente comunicar mais, tu consegue colocar mais sentimento mesmo, né? E aí diminui o julgamento, que é essa primeira etapa que tu estava falando, né? Sim, Aí da se torna observação um sem julgar. fato. Então, vamos lá, ó, primeira fase, observar sem julgar. O que que eu li? Eu li alguma coisa que remete que ele está me traindo. Mas não, Cris, ele está falando com outra pessoa, com outra mulher. Ok, então tá ali um fato. Ele está falando com outra mulher, mandou uma mensagem íntima mais calorosa para ela. Esse é o fato que eu tô lendo. Aí eu vou observar qual é o sentimento que me despertou. Raiva, indignação. De quem? Dele. Dele porque ele não fala isso pra mim, dele porque aí você tá jogando a responsabilidade no outro. As Então, olha pra mim, necessidades. então tá jogando a responsabilidade daquilo que tá te faltando pro outro. Então, qual necessidade minha que não tá sendo atendida? Então, eu observei o fato sem julgar. Então, ele escreveu aquilo, o que que despertou em mim? Raiva, sentimento de não amada, falta de amor, de rejeitada. Qual é a necessidade minha que não tá sendo cuidada pra mim despertar esse sentimento? Ah, eu não estou conseguindo, a necessidade de amor mesmo, né? Necessidade de aprovação, de prioridade, de se sentir única, de se sentir inteira, livre nesse relacionamento só para aquela pessoa, né? E aí, como é que eu faço um pedido? Como é que eu acesso para ele para dizer que eu quero me sentir dessa forma? Então, dentro de uma situação dessa, uma possibilidade de conversa aplicando a CNV seria... Eu sei que aí vai ser, porque ela é muito delicada, né? É uma situação muito delicada porque ela desperta a indignação no cega. Então você vai querer brigar, você vai querer justificar por quê, você vai querer os porquês. E eu falo, quando os casais querem buscar porquê, acabou. Aí o conflito se instala, porque não tem porquê. Tem que entender o que faltou, o que não está sendo atendido. Então olhar para essa situação e dizer, olha, eu sei que é difícil, gente, vai parecer meio surreal, mas ó, vamos lá. Vai lá. Pegar essa pessoa, chegar nele, primeiro você vai entender tudo, fazer esse processo com você mesmo, né? E sem culpa, porque aí você vai trabalhar a autoempatia também contigo, e, né? Porque tem muitas mulheres que falam, putz, o que eu fiz pra ele me trair? Que eu fiz? Eu tenho relação com ele todo dia, eu sou uma pessoa que cuido das roupas dele, que cuido da casa, que cuido não sei o que, cuido dos filhos, que eu fiz? Aí a autorresponsabilidade. A gente tem essa tendência. Então, na CNV, você vai tirar todos esses pressupostos aí e colocar o que é importante para você. E aí você vai chamar para um diálogo. Eu me senti traída, eu me senti desprezada, eu me senti não valorizada, desrespeitada quando eu li essa mensagem no seu celular. E eu queria entender o que isso te representa, o que te motivou a fazer essa escolha, né? O que não está bom para nosso relacionamento, o que não está congruente com aquilo que eu e você combinamos dentro do nosso contrato para isso ter acontecido. Porque eu gostaria de chegar num ponto final, eu gostaria de chegar numa resolução com você e trabalhar o que falta em nós, porque você é importante para mim. Porque estar com você é importante, porque manter a nossa família é importante. Seria possível você conseguir me esclarecer, mesmo que você se sinta envergonhado ou qualquer coisa assim? Parece surreal, né? Que a gente fala assim, quem consegue numa crise, numa briga, numa traição, falar dessa forma? Mas é só para vocês entenderem como uma mudança de palavra. Você não está dizendo que você não gostou, que você gostou, que você entendeu. Não, você está dizendo que você está se sentindo indignada, você está dizendo que você está se sentindo desvalorizada, que você está se sentindo traída. E isso você pode fazer chorando, isso você pode fazer em prantos, mas você não está julgando a ação, você está olhando a ação e pedindo para ele abrir um espaço para diálogo contigo. E aí, dependendo da reação do outro, porque tem a escolha do outro também, né? A gente fala assim, mas não adianta eu fazer CNV e o outro não. Não, gente, não precisa os dois estar praticando. Só você tendo essa empatia, essa conexão empática com o outro, dificilmente o seu pedido não vai ser atendido. Que é o pedido de, vamos conversar? Vamos esclarecer o que é essa situação?
promove Faz sentido. esse diálogo, né? O Amari escreveu aqui, ele que não vai entender o comportamento. Não vai mesmo. Não, vai É por estranhar. isso. Que é isso? Essa Exatamente, mulher calma gente. desse jeito? Como Ah, assim, Roberta, né? eita nós, hein? Olha, a Adriane, que é minha aluna também, ela disse assim, interpretação, formas diversas, muito interessante. Roberta diz que faz todo sentido, a Mari diz que é muito esclarecedora. Isso, vai haver e eu sempre falo isso, né? Que toda ação, ela gera uma reação. Então, quando a Roberta está escrito aqui, ó, você desarma o outro. Exatamente isso. Exatamente. Exatamente Então, isso. promove essa mudança. Você promove uma relação de compaixão, uma conexão de compaixão. E aí não é conflito, gente, que se instala numa situação dessa. Como é que ele vai criticar e falar que você tá louca, que você tá vendo coisa, se você chegar com toda essa sinceridade, com toda essa empatia, com toda essa abertura, essa liberdade. E aí está em contato com a sua vulnerabilidade. É aceitar que ela está ali, que ela existe, porque quando a gente pega uma traição, a gente fica totalmente vulnerável, né? E aí estar em contato com ela e mostrar essa liberdade para o outro, de dizer, meu, você é importante para mim, mesmo que você fez essa porcaria dessa cagada que me fez sentir tão mal. Depois, como eu vou reagir com isso, como a gente vai lidar, o tempo que eu vou ressignificar, aí a gente entra em conversa. Mas vamos abrir um diálogo para esse ponto, para ver se a gente continua junto ou se a gente não continua junto. Porque às vezes a necessidade dele de amado, de se sentir valorizado, ele vem se sentindo julgado, vem se sentindo incompreendido há tempo. E homem tem muito mais dificuldade para falar, gente. Muito mais, a gente vê, não sei você, mas na minha prática, Bárbara, a maior dificuldade é ver esses homens eles demoram muito para entrar em processo, para eles só estarem ali já é um grande passo. E aí para entrar em processo, para poder falar, né, dialogar dentro do set ainda mais, gente, já é difícil falar da nossa intimidade um com o outro, imagina na frente de um psicólogo, de uma pessoa estranha. Nossa! Então eu sempre ponto isso para eles, vocês estando aqui já estão quebrando assim, dando um passo à frente da coragem, e aí é só questão de paciência, de resiliência, de empatia para vocês conseguirem, e de vínculo para vocês conseguirem se abrir. Então assim, não é fácil. Não parece simples, mas não é fácil. Não, né? não. E vem de encontro com a gente também, né? Dependendo de algumas demandas e algumas coisas que acontecem na clínica, eu falo, e aí, Palália, o que eu faço com isso agora? Porque eu também não aceitaria isso não, como mulher, né? E aí a gente tem que saber separar e olhar e falar assim, como eu posso ajudar? Isso, então, exato. assim, por isso que tem que praticar tem que praticar na nossa vida também a CNV, sabe? Ela é exatamente isso que a Juscelene colocou, é total prática. É simples, mas não é simplista, de jeito nenhum. Não é nada simplista, não. Ela é prática, igual a empatia, gente. Quanto mais você treina, mais você fica habilitada a ser empática. A CNV é a mesma coisa. Quanto mais você treina, mais você consegue ter a habilidade de praticar no seu dia a dia. Ai, Cris, assim, deu vontade de quero mais. Porque a gente então posso fazer um convite? A gente já tá no horário. Assim, eu imagino. Cris, é um tema realmente que muda, com certeza, né? Quando o casal consegue fazer essa leitura sobre as situações que vão acontecendo, né? Eles mudam mesmo, né? A forma de se posicionar na relação e é um desafio mesmo, né? Os relacionamentos não tem nada mais íntimo do que um casamento, né? Porque envolve a questão da sexualidade, envolve essa convivência, essa intimidade, um enxerga o outro, né? Como ninguém mais enxerga. Então, isso é um desafio mesmo, né? Mas eu queria te agradecer muito, queria que tu deixasse aí o contato pro pessoal, dizer também que quero convidar o pessoal também para a Jornada Eros, que vai ser do dia 9 ao dia 12 de novembro. Né? Se inscrevam, tá lá o link na bio. Eu quero todo mundo participando para aprender sobre essa questão também de como a gente lidar com essa questão da sexualidade. Ó, e o pessoal ainda está perguntando, talvez para a gente terminar, né? Vamos lá, tá perguntando quais livros. Isso, a Roberta diz que muitos casais estão sempre na defensiva, e é isso mesmo, né? Assim, porque pressupõe de sair daquela posição. E a Sex Love queria saber de livros para iniciar a expandir minha comunicação. Tu tem curso, Cris? Tenho, vou fazer um convite. Eu tô com um grupo no WhatsApp,
tá? Com um grupo sobre comunicação não violenta. O link tá na minha bio. Para vocês que querem saber mais disso, lá eu vou. Ele tá fechado hoje ainda, porque ele inicia as interações a partir de amanhã. E nós vamos ficar aí 30 dias trabalhando esse tema dentro desse grupo. Então, ele é direcionado para psicólogos, para terapeutas, para pessoas que queiram trabalhar essa demanda, não só com os pacientes na clínica, mas também com a própria vida. E lá eu vou dar indicações de livros, né, indicações de exercícios, de como praticar, e algumas situações, né, de quando a gente vai fazer o bate-papo sobre CNV. Então, fiquem convidados, fiquem livres e abertos. Estão totalmente convidados para estar participando desse grupo no WhatsApp. Se vocês não acharem, tá lá na bio o link. Se não, me chama no direct que eu passo o link para vocês também. E aí tem um curso previsto para futuramente aí sim, de comunicação não violenta na prática clínica. E a gente eu vou divulgando, vocês vão sabendo quando estiver redondinho. Ai, que maravilha. Venha anunciar aqui também. Muito Pode bem. deixar. Cris, muito obrigada. Olha, aprendi muito. Ainda não sei trabalhar com isso, né? Porque eu acho que precisa, né, se preparar muito. E eu acho que tu mostrou assim que tu tem muito conhecimento. Fiquei com vontade de exercitar mais mesmo, né? Para a gente poder ajudar as pessoas, né? Então, assim, queria te agradecer muito, né? É sempre um prazer te receber aqui e poder aprender tanto contigo. Eu tenho certeza que as outras pessoas também aprenderam, porque foi muito interessante mesmo. Eu que agradeço, sou muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É uma honra poder dividir esse espaço contigo, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Tá bom? E eu estou aberta para sempre que você quiser, vamos juntas. Pode me convidar que eu estou aqui. A gente encaixa um horarinho e vamos participar, tá bom? Ai, joia, muito bom, muito obrigada. Gente, agradeço a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Um beijo, gratidão. Até a próxima. Isso, o pessoal é fiel aqui, hein? Olha, todo mundo vem sempre. Beijo, gente. Beijo, Cris. Bom final de semana. Tchau, Obrigada para você também. Tchau.